Guerreiros em Debate. Então, a história do Lucas Soares, ela não é só futebol, né? Ela envolve os bastidores do futebol. A gente sabe que o Cruzeiro passou por um problema aí, por uma situação tumultuada de eleição, de um grupo que estava unido e depois acabou rachado por questões particulares e pessoais. Então, isso influenciou diretamente na base do Cruzeiro. Tá? Um dos dirigentes tinha alguma parcela e algum contato em relação a esses jogadores, e eles acabaram saindo do Cruzeiro por esse detalhe. E o Cruzeiro acabou também não entrando muito nessas discussões de renovar e não renovar, até por essas questões, esses problemas políticos. O Cruzeiro vive um momento de muita turbulência política nos bastidores, apesar de parecer que está tudo calmo e tranquilo, não, ainda é muito efervescente essa história de política nos bastidores do Cruzeiro. A gente que acompanha sempre o dia a dia do clube ainda consegue enxergar esses pontos de diferenças políticas e até de interesses no clube, né? A gente consegue ver isso. O Lucas Soares foi desses casos, o próprio Vitinho, que defende a seleção sub-20, estava até acompanhando o jogo aqui agora, contra o Uruguai, estava empatado, terminou o primeiro tempo, se não me engano, empatado, 0-0. É um jogador também que passou por isso, o Cruzeiro precisou fazer uma negociação rápida para pelo menos manter um percentual do jogador. Saiu o Ronaldo, zagueiro, foi para o Alverca de Portugal, já foi emprestado, inclusive, para o Sport. Então, o torcedor não fique também pensando que é só o clube abrindo mão, porque ele não quer o jogador, porque tem outros detalhes políticos e também de interesse de empresários envolvendo. Então, acaba que muita gente acha que o Cruzeiro é só o errado. Não é isso que acontece. O clube, em determinado momento, é até vítima desse poder que os empresários têm ganhado no futebol ultimamente. Em detalhe, em relação ao Popó, o Popó está no primeiro ano dele de sub-20, né? Ele acabou de sair do sub-17, ele já era puxado, inclusive, com a idade sub-17 para jogar no sub-20, então tem que ter um cuidado extremo em relação a essa subida dele para o elenco principal. Muita gente usa, né, o termo elenco profissional, lembrando que os jogadores sub-15, sub-17, primeiramente, sub-17, sub-20, ele já tem contrato profissional. Né? Sub-15, se não me engano, ainda é um contrato amador, até por questão de idade, o clube não pode firmar contrato com esses atletas. Mas a partir de 15, 16 anos, acho que 16 anos, ele já pode assinar um contrato com o clube, e aí sim, por isso que a gente designa como profissional. O que acontece? Tem que ter um cuidado. O Popó é um talento, é uma joia que tem na base do Cruzeiro, sim. O Cruzeiro precisa ter um olhar diferente em relação a esse jogador? Sim, precisa. Precisa fazer uma transição inteligente? Claro que precisa. Mas não dá para o torcedor falar, tem que colocar o Popó para jogar agora. Primeiro que o Cruzeiro tem no elenco um Raniel que é reserva, e a gente sabe da qualidade do Raniel, e para colocar o Popó simplesmente no grupo, para ele só participar e não ter uma efetividade jogando, você vai tirar ele do treino, da base, você vai queimar uma etapa dele para deixar ele apenas com o time principal. O time principal não vai fazer treinamento de aprimorar algum tipo de fundamento. Os caras já chegam lá, já estão praticamente formados, né? Claro que eu concordo que tem que dar uma preparação para esse jogador, colocá-lo para fazer uma transição inteligente, participando de alguns treinos. É o que já acontece no Cruzeiro. O sub-20 do Cruzeiro, o sub-17 já fazem treinos na Toca da Raposa 2, é um trabalho já de integração, fazem coletivos contra a equipe principal, contra o time principal. Então essas são algumas etapas que o clube preenche e, obviamente, assim que for designado, assim que for entendido pelas comissões técnicas da base e do principal, aí sim dá-se uma chance para o jogador. O Popó brevemente deve ter a chance dele, mas, como eu disse, é o primeiro ano de sub-20, é um jogador ainda que está maturando, que precisa de ganhar um pouco mais de experiência na base, ganhar até mais corpo, saber como é que joga, porque jogar na base é uma coisa, jogar já tem contrato, já recebeu aí algumas outras investidas, o Cruzeiro se cercou aí desses empresários de outros clubes, está dando uma assistência maior para o jogador, em breve ele vai ter a oportunidade dele, mas o torcedor tem que entender, tem que olhar, vai lá no site do Cruzeiro, coloca lá elenco, vê quem são os jogadores de ataque que o Cruzeiro tem à disposição. Igual eu disse, tem o Fred, tem o próprio Raniel é reserva, tem o David, que apesar de ser um jogador que vai atuar pela ponta, pelo lado de campo, também é atacante. Então não adianta só colocar o Popó
no grupo principal, lembrando que vai precisar dar espaço para ele, e com esses jogadores de tanta qualidade no grupo principal, vai ser difícil ver o Popó jogando, a não ser que o Cruzeiro entre com uma equipe completamente reserva e o Mano Menezes queira dar uma oportunidade para ele no Campeonato Mineiro, que é o que eu acho até viável, mas ele ainda, como eu disse, está no primeiro ano de sub-20, tem que ter um cuidado excepcional com ele, porque não é só comparar com o Santos também. Os jogadores que chegam no Santos, muita gente fala do Neymar, o Neymar é um ponto fora da curva, né? Então não dá para comparar o Neymar com nenhum outro jogador, e no Santos é diferente, a torcida tem mais paciência. A gente viu o Marcelo jogando no ano passado, tocava na bola e a torcida vaiava. Então tem todo esse detalhe, um monte de variável que tem que ser colocada no pote para fazer uma transição inteligente desses jogadores base e time principal. Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate.